Fala Futura CI, fala Futura CS. Bem, pessoal, a gente está aqui em mais um simulado, né, pra gente entender exigente de saúde. Nosso canal, né, separei hoje 7 questões pra gente fazer uma revisão sobre diversos conteúdos, né, pra gente ir mais bem preparado para nossa prova. E também agradecer, né, o pessoal que tá chegando no nosso canal aí, pessoal novo que tá gostando, assistindo nossos vídeos. Pelo carinho de vocês, porque a gente chegou a 1000 inscritos, né? Graças a Deus, a gente chegou nessa marca, né? Eu só tenho a agradecer, né? Que vocês gostam do conteúdo, gostam da minha forma de explicar, enfim. Então vamos começar aqui as nossas questões. Questão número 1. As doenças infecciosas são condições causadas por micro-organismos patogênicos como vírus, bactérias, fungos e parasitas, que invadem o corpo humano e podem comprometer o funcionamento dos órgãos e sistemas. Esses agentes podem ser transmitidos de diversas formas, como pelo contato direto com gotículas respiratórias, água, alimentos ou até por vetores, como mosquitos. Sobre as doenças infecciosas, analise as afirmativas e assinale a correta. Vamos lá, a gente vai pegar cada alternativa aqui, a gente vai fazer uma revisão, né? Vou falar porque cada uma tá errada, porque a outra tá certa, tá bom, pessoal? Alternativa A. A síndrome da imunodeficiência adquirida, o HIV, é caracterizado por sua transmissão que envolve uma bactéria, Clostridium tetani. Bem, pessoal, aqui tá errado porque o HIV é um vírus, tá bom? Então essa tá errada por causa disso. E a transmissão do HIV, ela é uma doença sexualmente transmissível, porém ela pode ser transmitida por instrumentos pérfuro-cortantes, como agulhas, uma faca, certo? Ou então transmitida até da gestante para o filho, se ela não fizer o tratamento, tá bom, pessoal? Então, A tá errado, vamos para B. A poliomielite, também chamada de difteria, já tá errado, é uma doença contagiosa aguda causada por um vírus que vive no intestino e pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas infectadas, provocar ou não paralisia. Bem, gente, que tá errado porque poliomielite não é chamada de difteria. Poliomielite é chamada de poliomielite ou paralisia infantil. Tá bom, pessoal? Então a B tá errada. C. A tuberculose tem sua transmissão acontecendo por via respiratória, pela eliminação de aerosóis produzidos pela tosse, fala, espirro de outra pessoa, de uma pessoa com tuberculose ativa, sem tratamento. E seu agente infeccioso é a bactéria Chlorobacterium dipteridae. Gente, tá errado, né? Porque a tuberculose não é causada por essa bactéria, tá bom? Especificamente, é causada por outra bactéria. A gente já vai revisar mais na frente, tá bom? D. A cólera é uma infecção intestinal causada pela bactéria Vibrio cholerae, certo? E ela introduz as células que revestem o intestino e secretam grandes quantidades de líquidos, resultando em uma diarreia intensa e vômitos, tá certo? Tá certo, gente. Nosso gabarito é alternativa D de delta, tá bom? Vamos para E. A difteria tem como seu agente infeccioso a bactéria Bordetella pertussis. Tá errado, tá bom, gente? Então essa a bactéria que causa difteria. Podendo causar tosse intensa, tá errado também, e prolongada, com dificuldade de respirar e acesso de tosse, tá bom? Tá errado também. Vamos para a nossa revisão aqui, ó. Começando pela poliomielite, tá bom? Poliomielite, paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda causada por vírus que pode infectar crianças e adultos. Em casos graves, pode acarretar paralisia dos membros inferiores. A vacinação é a única forma de prevenção. Todas as crianças menores de 5 anos devem ser vacinadas. A poliomielite, também chamada de polio ou paralisia infantil, é uma doença contagiosa e aguda causada pelo poliovírus, que pode infectar crianças e adultos por meio de contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca de pessoas doentes e provocar ou não paralisia. Nos casos graves, em que acontecem as paralisias musculares, os membros inferiores são os mais atingidos. Certo, pessoal? Revisamos poliomielite. Vamos para a próxima, que é a tuberculose. Certo? A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada pela bactéria Microbacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch. A doença afeta prioritariamente os pulmões, na forma pulmonar, embora possa cometer outros órgãos e sistemas. A forma extrapulmonar, que afeta outros órgãos que não o pulmão, ocorre mais frequentemente em pessoas vivendo com HIV.
especialmente aquelas que comprometem o sistema imunológico. Importante, a forma pulmonar, além de ser a mais frequente, é a principal responsável pela manutenção da cadeia de transmissão do Mycobacterium tuberculose. Vamos agora para a cólera. Revisão sobre a cólera. A cólera é uma doença bacteriana infecciosa intestinal aguda, transmitida por contaminação fecal-oral direta ou pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Frequentemente, a infecção é assintomática ou causa diarreia leve. Pode também se apresentar de forma grave, com diarreia aquosa profusa, ou com ou sem vômitos, dor abdominal e câimbras. Quando não tratada prontamente, pode ocorrer desidratação intensa, levando a graves complicações e até mesmo óbito. A doença está ligada diretamente ao saneamento básico e à higiene. A cólera é causada pela ação da toxina liberada por 2 sorotipos específicos da bactéria Vibrio cholerae. A toxina se liga às paredes intestinais, alterando o fluxo normal de sódio e cloreto do organismo. Essa alteração faz com que o corpo secrete grandes quantidades de água, o que provoca diarreia aquosa, desidratação e perda de fluidos minerais para o corpo. Vamos agora para a difteria. Revisar a difteria. É causada pela bactéria Corynebacterium diphtheriae, que se hospeda na própria pessoa doente ou no portador, ou seja, aquele que tem a bactéria no organismo e não apresenta sintomas. A via respiratória e a pele são os locais preferidos da bactéria. A transmissão de difteria ocorre basicamente por meio da tosse, espirro ou por lesões na pele, ou seja, a bactéria da difteria é transmitida pelo contato direto de pessoa doente a pessoa suscetível, por meio de gotículas eliminadas pela tosse ou espirro ao falar. Em casos raros, pode ocorrer contaminação por objetos capazes de absorver ou transportar o micro-organismo. Com a bactéria causadora de difteria, com a bactéria transmissora da difteria. O período de incubação de difteria, ou seja, o tempo em que os sintomas começam a aparecer, é em geral de 1 a 6 dias, podendo ser mais longo. Já o período de transmissibilidade da doença dura em média até 2 semanas após o início dos sintomas. Tá bom, pessoal? Então, corrigindo aqui, ela pode causar tosse intensa e prolongada, com dificuldade de respirar e excesso de tosse, certo? O que está errado aqui é só a bactéria, tá bom? Que não é essa bactéria que causa difteria, beleza? Vamos para frente aqui, questão de número 2. Com o processo de globalização, muitas doenças migram e ainda estão em processo de expansão, sendo a pandemia de Covid-19 um exemplo clássico dessa vinculação pautada na globalização. Dessa forma, marca alternativa que consta uma doença que não é causada por um vírus, tá bom? Febre Oropush, causada por vírus? Sim. Paralisia infantil é por um vírus? Sim, né? A gente acabou de ver aqui, paralisia infantil é causada por um vírus. Poliomielite, tá bom? Sarampo sim. Chikungunya sim. Qual é que não é causada por um vírus? A sífilis, tá? Vamos revisar aqui, vamos responder logo essa aqui. Manchas brancas, questão de número 3. Acastanhadas, amarronzadas, áreas da pele com alteração de sensibilidade térmica, dolorosa, tátil, são sintomas de qual doença? Muito fácil, né, gente? Isso aqui a gente já sabe que é a nossa hanseníase, tá bom? Vamos revisar essas duas questões. Sífilis é uma doença de infecção sexualmente transmissível, curável e exclusiva do ser humano, causada pela bactéria Treponema pallidum. Pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios: sífilis primária, sífilis secundária, latente e terciária. Nos estágios primário e secundário da infecção, a possibilidade de transmissão é maior. A sífilis pode ser transmitida por relação sexual sem camisinha ou com uma pessoa infectada para uma criança durante uma gestação ou parto. A hanseníase é uma doença crônica causada por... Agora a gente vai revisar fechou aqui, né, sífilis. Agora a gente vai para a hanseníase. Crônica causada pela bactéria Mycobacterium leprae, que pode afetar qualquer pessoa. Caracteriza-se por uma alteração, diminuição ou perda da sensibilidade térmica, dolorosa, tátil, força muscular, principalmente em mãos, braços, pés, pernas, olhos, e pode gerar incapacidades permanentes. Diagnosticar cedo é um elemento mais importante para evitar a transmissão, complicações e deficiências. Agora vamos para os
Sintomas, né? Sinais e sintomas, mais frequência da hanseníase. Manchas no corpo, né? Acastanhadas, amarronzadas, avermelhadas, brancas, tá? Da pele com alteração da sensibilidade térmica, certo? Comprometimento dos nervos periféricos, geralmente o espessamento, o engrossamento associado a alterações sensitivas motoras e autonômicas. A diminuição dos pelos e do suor. Sensação de formigamento, fisgadas principalmente nas mãos ou nos pés. Diminuição ou ausência de sensibilidade, força muscular na face, mãos ou pés. Caroços no corpo, em alguns casos avermelhados e dolorosos. Questão de número 4, né? A gente vai falar aqui um pouco sobre a nossa lei 8.080 de 1990, né? Que é a lei do SUS, que é uma lei importantíssima, que você não pode deixar de estudá-la, tá bom? E continuaremos aqui, né? Fazendo nossas questões e revisando. Percebe-se que cada questão que a gente faz é uma revisão, que a gente volta no conteúdo, revê aquilo de novo e na prova a gente vai lembrar totalmente disso que a gente está estudando. Por quê? Porque é assim que a gente estuda, pessoal. É fazendo questão, ó. Fizemos uma questão aqui sobre hanseníase e sífilis. Revisamos hanseníase e sífilis. E na prova você vai lembrar totalmente disso aqui que eu estou falando para você. Que você fez a questão, ficou com dúvida, após ficar com a dúvida, você viu como é que é feita a questão, viu a resolução, você não esquece mais. Tá bom, pessoal? Então vamos para a questão de número 4 aqui. Com a fundamentação na Lei 8080, tá bom? São objetivos do Sistema Único de Saúde, SUS. Aí tem os objetivos aqui, né? A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Pessoal? Sim. Então tá certo? Tá. Beleza. 2. A formulação de política de saúde destinada a promover nos campos econômico e social a observância do disposto no artigo 1º e 2º dessa lei. Pessoal? Tá certo. 3ª, assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção e proteção e recuperação da saúde, com realização integrada de ações assistenciais às atividades preventivas. Pessoal? Tá certo também. Beleza? A alternativa está correta? Né? Todos os itens estão corretos. 5. São consideradas medidas de boas práticas pelos profissionais para prestarem serviços de forma a promover a humanização na saúde, exceto... Então, qual é a prática que eu posso ter para eu priorizar, para eu fazer um sistema de saúde, né? Fazer uma saúde mais humanizada? É uma responsabilidade? Sim, né? É um respeito ao outro? Sim. É uma organização? Sim. É uma gestão particularizada, visando os meus interesses? Não, né? Então, a gente marca a alternativa C, que é o exceto. Aquilo que ele não quer, tá bom? Então, gabarito da nossa 5, letra C de Charlie. E vamos aqui para nossas últimas questões. 6. A leptospirose é causada por bactérias do gênero Leptospira. Qual das ações abaixo é eficaz para prevenir a transmissão da leptospirose? Eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti? Não, né, gente? Redução do contato com a água de enchentes e esgotos, tá certo? Tá certo, gente. B de bravo. Uso de repelentes em áreas de autoinfestação? Não. Realização de campanhas de vacinação em massa? Não. Então, nosso gabarito, letra C de Charlie. Tá bom, pessoal? Então, vamos aqui para a nossa questão de número 7, que vai falar sobre a raiva. Sobre a raiva, que é uma doença que provavelmente vai cair na sua prova. E por que essa D está errada? Campanha de vacinação. Porque não há vacinação. Não há vacinação contra a leptospirose. Não há contra a leptospirose, tá bom? Só isso, bem leptospirose. Tranquilo? Bem tranquilo. Enfim, gente, vamos continuar aqui. A raiva é uma zoonose grave transmitida principalmente por aves infectadas? Não. Ratos e outros roedores contaminados? Não. Mordidas ou arranhões de mamíferos infectados, certo? Lembrando, principalmente, né? Que é principalmente. Consumo de águas contaminadas por bactérias? Não, porque é um vírus, tá bom? Não é bactéria, certo? Então, questão de número 7, C de Charlie, certo? Agora vamos revisar a raiva, né?
pra gente terminar o nosso simulado barra revisão, certo? A raiva é uma doença infecciosa, viral e aguda grave que acomete mamíferos, inclusive o homem. Caracteriza-se por uma encefalite progressiva e aguda, com letalidade de aproximadamente 100%, causada pelo vírus do gênero Lyssavirus da família Rhabdoviridae. Importante, a raiva é de extrema importância para a saúde pública, devido à sua letalidade de aproximadamente 100%. Por ser uma doença passível de eliminação do seu ciclo urbano, transmitido por cão e gato, e pela existência de medidas eficientes de prevenção, como a vacinação humana e animal, a disponibilização do soro antirrábico humano e a realização de bloqueios de foco, entre outros. Transmissão. A raiva é transmitida ao homem pela saliva de animais infectados, principalmente por meio da mordedura, podendo ser transmitida também pela arranhadura ou lambedura desses animais. O período de incubação é variável entre as espécies, desde dias até anos, com uma média de 45 dias no ser humano. Grifa isso aqui, tá? 45 dias no ser humano. Vou até botar outra cor. 45 dias no ser humano. Está muito feia essa cor. Se essa cor tá melhor. Vou consertar isso aqui. Com a média de 45 dias no ser humano, podendo ser mais curta em crianças. O período de incubação está relacionado à localização, à extensão e profundidade da mordedura e arranhadura, lambedura e o tipo de contato saliva do animal infectado. A proximidade da entrada da mordida com o cérebro, tronco, nervos e a concentração de partículas virais inoculadas na cepa viral. Nos cães e gatos, a eliminação do vírus da saliva ocorre por 2 a 5 dias antes do aparecimento de sinais clínicos e persiste durante toda a evolução da doença. A morte do animal acontece em média de 5 a 7 dias após apresentar os sintomas. Não se sabe ao certo qual o período de transmissibilidade do vírus em animais silvestres. Entretanto, sabe-se que os morcegos podem albergar o vírus por longos períodos, sem simatologia aparente. Sintomas. Período de incubação surgem. Após o período de incubação, surgem sinais e sintomas clínicos inespecíficos da raiva, que duram em média de 2 a 10 dias. Nesse período, o paciente apresenta mal-estar, aumento de temperatura, anorexia, dor de cabeça, náuseas, dor de garganta, entorpecimento, irritabilidade, inquietude, sensação de angústia. Complicações: ansiedade, hiperexcitabilidade crescente, febre, delírios, espasmos musculares involuntários generalizados e convulsões. Tranquilo, pessoal? Finalizando aqui mais um simulado nosso, né? Nosso canal aqui a ser aprovado. Peço que inscreva-se, deixe o like aí, né? Deixe o seu gostei. E é isso, pessoal. Qualquer coisa, dúvida, fale conosco. Estamos aí a contato, né? E foi feita a nossa revisão, né? Então eu acredito que após esse vídeo vocês estão mais preparados ainda para passar nesse concurso que vocês estão estudando, né? E vai dar certo. Vai dar certo se Deus quiser. Então mantenha a pegada aí, mantenha nos estudos. Eu sei que é difícil, é desanimador às vezes. A gente fica triste, né? Mas é uma etapa que você tem que pagar na sua vida, né? Cada um paga a etapa que lhe cabe, né? Seja para qualquer concurso que você for fazer, né? Ou fará no futuro. Então pague sua etapa, porque vale muito a pena. Vale muito a pena você ser funcionário público, ter sua estabilidade, e vale a pena você passar umas noites sem dormir para conseguir algo melhor no futuro, certo? Então obrigado aí, pessoal. Só um motivacional, né, para vocês, e fiquem com Deus, e é isso. Valeu!